Aí, o nome da senhora todo, como é que é? Serafina Galdino dos Santos. A senhora é natural de onde? De São Platão. Teoflotone? É. Aí, no caso, a senhora tem 1. 91. Aí, gente, ó, a Dona Serafina tem 91 anos de idade. Aí nós vamos contar um pouquinho da história dela aqui, ó. A senhora morou no interior até quando? A senhora lembra? Quantos anos? É. Não lembro. Mas a senhora veio de Teoflotone para Belo Horizonte ou veio direto, ou veio para Sabará ou veio para outra cidade? Não, você fala quando eu era nova. Como é que é? Antes da senhora vir para cá, a senhora morou aonde? Eu morei em Ataleia, Ataleia, Teoflotone, Teoflotone. que é a cidade mais próxima, né? Uhum. E Poté. Mas Poté. eu fui criada num lugar chamado Poté. Ah, tá. Na cidade de Poté. Cidade. Que é lá próximo do Vale de Quitionha já. É isso. Sei onde é que é. E aí de lá a senhora veio para Caeté ou veio para Sabará? De lá eu vim para Sabará. Não, Sabará não, peraí. Deixa eu ver aqui. Como é que fala? Eu vim para Ataleia. Uhum. De lá, quando eu vim de lá do interior, eu vim para Ataleia. Sim. Aí de Ataleia só veio para cá. De Ataleia eu vim para cá. Mas só morou em Caeté um tempo também, né? Em Caeté mesmo? Ou não? Ou na fazenda? Na fazenda. Não, Caeté não. Caeté não, né? Aí só já veio para cá então. Eu vim para cá direto. Ah, tá. E no interior, como é que era? Já as coisas lá eram mais difíceis, era mais fácil? Como é que era a vida da senhora na roça? Mais difícil, não tinha médico, não tinha. Lá onde eu morava, no povoado que eu fui criada, não tinha nenhum supermercado, não tinha nada. Uhum. Lá só tinha 3 ruas. Sim. Nesse lugar lá. A gente chamava lá de Todos os Santos, mas apelidou Baixinha, porque o lugar não ia para frente. O comércio não ia para frente de jeito, não tinha nada. Entendi. Então foi nascida e criada nessa região lá de Poté, Teoflotone. Ah, tá. Aí, e a senhora lembra com quantos anos a senhora casou? Com quanto tempo a senhora... Eu casei com 19 anos, mas eu não sei a data do casamento. 19 anos, né? E quantos filhos ela teve? 5. 5? 5 filhos homens. Mas só homem também? Só homem. Ah, tá. Lá em casa são 4. Lá em casa nós são 4 homens. Mas aí, no caso, infelizmente, a senhora já não tem 2 dos filhos, né? Ou não? Não tem o quê? Os filhos da senhora não estão todos aí, né? Não. Infelizmente, né? 2 foram. 2 que foi, né? Aí só tem o Márcio, o Delcio e quem que é o outro? Ah, o Rizomar. Esqueci dele. Eu tô esquecendo dele. Ele tá longe. Ele tem um que tá em Portugal, viu, gente? É por isso que a gente esquece dele. Mas aí então a senhora teve 5, aí agora só tem 3. 3 filhos. Tá certo. Depois que a senhora veio para cá, aí a senhora continuou trabalhando aqui? Como é que a senhora viveu? Como é que foi? Porque a senhora ficou viúva, a senhora lembra quando? Tem muito. Acho que eu não lembro, não. Tem muito tempo, né? Tem muitos anos já. E o marido só chegou a trabalhar aqui na cidade ou... Não, ele trabalhou. Não foi, não sei. Ele morava. Nós fomos lá para trás da Serra da Piedade. A gente trabalhava lavoura, né? Mexia com lavoura. Então foi lá que ele adoeceu. Mexia com plantação em terreno arrendado? Não, na fazenda. Ah, tá. Ele trabalhava numa fazenda. Isso. E mexia com cultivo lá? Cultivo, plantio de cultivo, né? Não, tá certo. É porque a intenção do vídeo aqui é a gente contar para os outros um pouco da história, porque a gente conhece pessoas que às vezes têm uma idade, assim, não é chamando a pessoa de velha não, mas tem uma idade mais avançada e a pessoa às vezes está bem, porque a senhora está muito bem pela idade que a senhora está. A senhora está com a saúde boa, está com a mente boa, e muita gente chega nessa idade, às vezes está acamado, está doente, não consegue falar, nem falar às vezes consegue. Então, a intenção do nosso vídeo é mostrar para os outros a história das pessoas, porque aí, hoje em dia, ninguém mais conta história, ninguém bate papo, ninguém coisa, com a tecnologia que é celular, ninguém senta para bater papo mais. Pois é, ninguém. Aí a gente queria isso, contar uma história. Tudo moderno, né? Hoje é cada um com o celular na mão e ninguém
ninguém conta história mais. Mas é tudo moderno, né? Tudo. E outra coisa que eu percebo também é que os idosos estão ficando muito esquecidos. As pessoas não batem papo com os idosos, mas os idosos têm muita história para contar, mas não tem para quem contar. Na maioria das vezes. Verdade. Claro que cada caso é um caso, mas, né? Aí é mais assim, para a gente contar um pouco da vida das pessoas. Da antiguidade, né? Porque a gente tem que valorizar os nossos idosos, né? É verdade, tem que valorizar mesmo. Pois é, mas aí... Porque a gente que já viveu tanto que eu já vivi, já sofri muito, né? Uhum. Eu imagino que na época da senhora era muito sofrido, né? O estudo também foi muito pouco, né? Nem tinha estudo também no interior, né? Quando tinha era pouco, né? Eu estudei até a terceira série. Terceira série. A escola, como é que fala? Escola... Essas escolas de roça, como é que fala? Antigamente chamava de grupo, né? Porque hoje em dia é diferente. Hoje mudou muito. Grupo, hoje tem... colégio, essa coisa tudo. E lá é só mesmo estudar o suficiente para aprender pouca coisa. Muita coisa não. Pois é, mas aí no caso da senhora, a senhora estudou e antigamente também as mulheres sofriam mais, né? Porque não podia sair de casa, não podia fazer muita coisa, né? É verdade. E com a senhora tinha essa restrição? O pessoal, as mulheres podiam sair, podia fazer de tudo ou não podia? Não podia. Tinha que ficar mais em casa, né? A mulher é um problema, na minha época, o meu marido não tinha emprego. Ele trabalhava no cultivo, vivia no cultivo de lavoura, né? Mas a mulher era dona de casa para cuidar dos filhos e do marido e trabalhar na roça também. Também, né? A senhora chegou a trabalhar na roça também? Muito. Enxada? Tudo isso. Colheita, plantação, tudo isso aí. O pessoal plantava mais o quê? Era milho, feijão, arroz? Milho, arroz, mandioca, batata, tudo isso a gente plantava. Fazia polvilho também? Fazia farinha? Tudo isso. Então essa foi dessa época que tinha que trabalhar mesmo? Mesmo. Serviço pesado mesmo. Ah, tá. Já não tinha luz, não tinha energia de nada. Era só aquilo mesmo, mais nada. Outra coisa curiosa também na roça é que antigamente o pessoal não tinha energia, não tinha luz. Não tinha. Mas, por exemplo, a senhora tinha criação de porco? Tinha muita criação. Eu lembro que matava porco, não tinha geladeira. Não tinha. E não perdia nada do porco também, né? Como é que a senhora fazia? A carne a gente preparava, cozinhava, botava na lata grande, tampadinha. A gente colocava até um pano, né? Na gordura. Coisa assim por cima. E a carne era conservada na própria gordura do porco? Tudo do mesmo jeito. Na minha época na roça também fazia isso. Galinha Angola, peru, tudo isso. Porco, que a gente engordava, botar aquela gordura, aquela porque uma vida boa, hein? Não, era bom demais. Muita gente não sabe, mas mesmo sem geladeira não perdia nada, não estragava carne, não estragava nada, né? A gente guardava tudo nas latas, tampadinha, com a gordura do porco mesmo. Aí só na hora do almoço a gente já tirava. Lá em casa, na roça, fazia isso também. E não tem carne mais gostosa. Na lata, né? É a carne mais gostosa que tem, né? Nossa Senhora, que hoje é agrotóxico. Né? Muita gente hoje não sabe disso. Mas hoje em dia ninguém está comendo nada saudável, né? Não, infelizmente não. Infelizmente não. Infelizmente não. Porque essas carnes a gente come, tudo já... Igual eu vi gente ver passando na televisão, né? Eles aplicando já nos leitãozinhos quando nascem, cortam do rabinho. Já aplica hormônio, já aplica um monte de remédio, um monte de coisa. Com 6, 8 meses já está indo para baixo, né? Lá não, a gente engordava um pouco. Tinha muita, eu criava peru, eu criava galinha Angola, que a gente fala cocá, né? Galinha Angola. Sim. E tinha de tudo isso aí. Na roça a vantagem é que tinha tudo e tudo era natural, né? Tudo natural. O porco não tinha hormônio, nada disso. A galinha não tinha remédio, as plantas, o arroz não tinha agrotóxico. Nada. Feijão colhia, guardava ele lá durante 1 ano, 2 anos. Plantava arroz, plantava feijão, milho, de tudo, mandioca. E eu sofri muito porque a gente tinha que carregar aquilo tudo nas costas, na cabeça, né? Isso. Então a vida de gente no interior era boa e a gente não sabia, né? E sem contar que para chegar aos 91 anos, portanto que a senhora já trabalhou e já ralou na vida. Só nunca fui
Eu nunca fui empregada de ninguém. Uhum. Toda vida é essa vida minha mesmo, até hoje. Trabalhando e cuidando da família. Uhum. Ah, mas isso é bom. Eu tô fazendo esse projeto aqui para contar um bocado de história, Isso aí, porque ninguém sabe quanto tempo que a gente vai viver. é Mas quando a verdade. gente vê que há um idoso que perdeu, um idoso que se foi, a gente fica pensando, foi a história também. É, Porque o povo de hoje não conhece a história. não conhece? Infelizmente, a gente está muito restrito à tecnologia, outra hora cada um com a correria do dia a E dia. hoje em dia quase não tem interior mais, né? Gente Não. trabalhando no interior mais, né? Nessas condições que a senhora viveu, não tem mais, né? Não tem não, não. Tem alguns que mantêm ali, às vezes, uma coisinha ou outra, mas nem tudo é igual antigamente, né? Não. Hoje não Tudo tem é mais. diferente, né? O modo de fazer um queijo é diferente. Tudo. O modo de preparar uma carne de porco, igual a gente Tudo estava é falando. natural, é o leite natural, lá tirado do peito da vaca lá. Ainda Isso, não tinha, mas tinha os fazendeiros também que tinha muito gado, né? Então o exatamente. leite era bom, tudo era bom. Não, o leite não tinha. Porque os remédios que as vacas tomam, acaba que resíduo dele vai sair do leite, né? Mas com Então, certeza, né? a gente não tinha isso Porque hoje é antigamente. agrotóxico, né? Tudo Isso, muito ar, né? Que tudo. eles falam agrotóxico. Mas antigamente lá tinha os remédios do gado, mas era outra coisa muito diferente, né? Uhum. Mas a gente não tinha gado. A fazenda lá que a gente morou muito tempo, depois que eu casei, que a gente morava na fazenda dos outros. Mas tinha aquele remédio, mas é um remédio simples, é uma coisa simples. Não é igual hoje, agrotóxico, tudo quanto é agrotóxico. Não, tinha isso não. Pois A é. gente comia tudo natural. Não, era bom. Horta, né? Horta Né? tinha tudo. Na horta tinha de tudo, né? De tudo, de tudo. A gente Eu... plantava de tudo, abacaxi acima, a gente tinha de tudo. Uhum. Mas como a gente não tinha terreno, a gente morava na fazenda. Mas pelo menos comia as coisas mais saudáveis, né? Tudo saudável. Porque numa horta, por exemplo, o que usava na horta era só o esterco do curral, né? É, do curral. Não tinha adubo químico, não tinha nada. Não tinha nada, nada de remédio nenhum. Eu também passei uma fase dessa quando eu era menino também, que eu plantei muita horta. Pois é demais. Era muito bom. E aí a gente trabalhava muito, plantava arroz, feijão, milho, mandioca, batata, tudo bacana mesmo. A família da senhora era grande? A minha família, eu nem sei contar. Pois é, mas na época, Não, porque quando você era eu não menino... conheci meu pai, a minha mãe, que acabou de criar a gente, era um familhão, ela teve 11 filhos, então eu fui as mais derradeiras, né? Sim. Meu pai faleceu, não conheci meu pai, não conheci minha irmã mais velha, só conheci meus irmãos e uma irmã, que nós éramos 11 filhos. 11, né? Meu pai faleceu, não conheci, porque eu era pequenininha mesmo ainda, minha mãe já tinha mais uma depois de mim. Ah, Quando tá. ela estava com um bebezinho novinho. Ah, Então, tá. isso tem anos, eu não sei onde é, não conheci as terras onde eu nasci, não conheci porque a gente saiu do lugar que a gente morava e minha mãe foi cuidar de nós. Então, eu fui perdendo irmãos, perdendo todo mundo, família, opção de coisa. Não dá para lembrar tudo certinho mais não, nem muitos anos já, né? Há muitos anos, muitos anos. Mas a senhora tem a cabeça boa demais, porque só lembra de tudo, né? Eu lembro de tudo que passou comigo na minha vida, eu sei. Com a idade que a senhora tá, muita gente já nem lembra E mais, meu né? estudo foi pouco também, não foi muito. Uhum. Estudei na escolinha, essas escolas antigas, né? Igual Sim, hoje, sim. né? Aí eu estudei. E aí eu casei 19 anos de idade. Aí só casou com 19 anos e já saiu de lá também, né? Do interior? Do interior, né? Não, a gente ficou mesmo lá no interior que eu nasci. Onde Já ficou um tempo lá depois de casada, né? eu fiquei muito tempo, muitos anos. Ah, tá. E o marido da senhora, como é que chamava? Meu marido chamava Alcides de Souza Guedes. Alcides de Souza Guedes. É. Ah, tá. Não, mas isso aí, né? É muito tempo de história, né, da Serafim? É muito, muito. E minha mãe, meu pai morreu, deixou muito filho pequeno, né? Eu tinha uma bebezinha de 6 meses, também morreu depois. Depois fui perdendo parente. Meu irmão meu, chamado Sebastião, também morreu acidentado num engenho de... Antigamente aquele engenho, você conheceu ou não? Tocada Boi? É. Lembro. Você lembra? Eu conheci. Lá na roça antigamente tinha dele, né? Pois é. O meu irmão morreu porque
o negócio lá prensou a cabeça dele, mas estava com um rapaz novo, 17 anos. Aquilo causava muito acidente, porque depois que a pessoa acidentava no engenho, os bois não paravam, né? Pois é. Os bois continuavam puxando, o engenho continuava rodando. Ele morreu. Aí, dos outros irmãos que eu tinha, que nós, por tudo eram em 11, mas a bebezinha morreu também, né? Meu pai morreu. Minha irmã mais velha morreu, que eu nem cheguei a conhecer também. Aí o meu irmão mais velho, chamava Domingos, então esse irmão meu, ele viveu muito. Agora, ele já morreu, com certeza, né? Porque aí não tinha mais notícias, a gente ficou sem... Olha o negócio, tá? Não tenho mais notícia dele, né? Ele saiu de lá, veio para cá, não tenho mais notícia dele. Depois, a última notícia que eu tive dele, que mudou para São Paulo, mas ele ficou cuidando da minha mãe. E a minha mãe morreu de câncer. Sofreu para criar nós, nossa senhora. A gente trabalhava na roça, a gente pegava, colhia café, a gente fazia tudo isso aí. Só coisa pesada. Só serviço pesado, né? Não tinha maré mansa, não. Pegar a lenha na roça, fogão de lenha. Nossa, isso era muito sofrimento. Eu já passei tanta coisa nessa vida que eu acho que eu não estou lembrando nem a metade. Eu imagino. Eu imagino, porque minha mãe também conta isso, minha avó viveu isso. Eu vivi um pouco lá na roça, quando na época a gente não tinha energia elétrica nem nada. Eu era bem novo, mas eu lembro disso. Aí você lembra? Lembro. Então eu imagino que a situação era assim mesmo. É muito difícil. E o povo da senhora? Só tem vontade de voltar lá na terra da senhora algum dia? Não. Tem não? Não tem. Não tem porque eu não posso mais viajar, né? Não, porque assim... E meus meninos veio tudo embora de lá, só ficou, por último, só ficou o Idomar comigo. Que é o Géso, o mais velho que morreu. O Géso eu conheci. O João Batista, que era o primeiro, e o Géso, abaixo do João Batista era o Géso, depois do Géso foi o Márcio, depois do Márcio, o Delcio, depois do Delcio, 5 filhos. Tá. Pois é, aí o Géso eu cheguei a conhecer. Eu conhecia pouco, mas eu já fui na casa dele antes, né? Quando ele estava vivo, eu fui lá. E o outro é o que veio do interior para tratar aqui. Fui. Esse eu vi ele aqui uma vez, mas não cheguei a conversar com ele, porque a correria, né? Ele já não estava bem na época. Mas aí, então, foi os dois mais velhos, né? Foi os dois mais velhos. Tá. Então, a senhora não tem vontade de voltar lá, não? Mesmo se a senhora tivesse como viajar lá? Não. Mesmo se tivesse como a senhora ir daqui lá... Eu não tenho vontade, não, porque é muito difícil, né? Já não tem mais aquelas pessoas que a gente conhecia, né? Os parentes que a gente conhecia. Eu não tenho mais ninguém vivo mais. Não, mas às vezes tem, só não sabe. Tem só eu. Será? Acho que é. Às vezes... Meu irmão mais velho, ele cuidou da minha mãe, eu vim de lá, cuidou da minha mãe. Minha mãe morreu com câncer, pegando bicho também. Porque lá, assim, as mulheres que davam câncer de útero, pegava bicho. Lá uma mulher que morreu, me chamava até, dona, não sei se eu lembro o nome dela, era uma fortuna. Eles tinham mais um recursozinho que tinha fazenda e tudo. Pegou o bicho. Não tinha também muito recurso para tratar, não. Minha mãe também disse que pegou o bicho. Não tinha recurso. Complicado. Então só não tinha... os câncer de útero, né? E o pessoal nem sabia o que era também, né? Sabia, a pessoa adoecia e não sabia também o que era. Os remédios eram remédio da mata, curador, chazinho daqui, chazinho dali, não tinha médico. Depois que eu já era adulta, que eu vim conhecer negócio de médico, essas coisas tudo, desde até a terceira série. O bom que a senhora cuidou, né? E a senhora está aí até hoje para contar a história, né? Eu estudei até a terceira série, só isso também. Que tinha, né? Até que tem hora que as pessoas não sabem viver, ruim, sabe por quê? Não é. Porque naquela época a gente podia fazer, igual eu fiz vários cursos de professora, e passei, ganhei o primeiro lugar. Mas ele não deixou eu seguir a função. Tá. A senhora podia... Não deixou. A senhora poderia ter dado aula, mas... Era assim, que o homem que era casado, a gente era casada, as pessoas que eram casadas, eles falavam que não queria marido de professora.
Ele não me deixou, que eu ganhei até a cadeira de professor, mas ele não me deixou me dar aula. Aí passei para outra amiga minha. Ah, tá. E nessa época a pessoa... Porque era ignorante. Os maridos achavam que a mulher tinha que ficar só para casa. Não tinha direito a nada, Sim. né? Eu já vi contar muito desses casos. Não tinha direito a nada. Então você poderia ter sido... parece que era a escrava do marido. Só poderia ter sido professora e não pôde. Não pude. Aí só deu a vaga para outra pessoa. Deu a vaga para outra pessoa. Eu já vi uns casos desses lá na roça também. Já ouvi umas histórias assim também. Da ignorância, né? Na época o pessoal era meio que... Ou era meio ignorante ou era criado assim e achava que estava certo também, né? Às vezes a pessoa achava que aquilo ali era o certo. Hoje já tem mais esclarecimento, já tem mais coisa, tem até lei que a pessoa não pode proibir ninguém, né? Então. O marido não pode, não manda mais na mulher, tem que ser um acordo, né? É acordo e união. Tem que ser união, né? Exatamente. Mas na época da senhora era assim mesmo, era muito complicado, né? Muito complicado, nossa, era muito complicado mesmo. O homem tinha direito a tudo e a mulher não tinha direito a nada. Isso. Ele que eu podia ser uma professora formada, mas meu marido não deixou. Pois é. Tem muita coisa que acontecia que, graças a Deus, hoje melhorou muito, né? Melhorou, nossa, hoje a pessoa tem tanta liberdade do mundo, né? Desses anos todos para cá, a senhora viu uma mudança muito grande no mundo, né? Porque a senhora percebeu, a senhora já passou por muita coisa, né? Muita coisa. A senhora já passou por vários problemas de saúde no mundo, coisas que já aconteceu. O último foi essa pandemia, né? Infelizmente aconteceu essa pandemia aí. Né? Atrapalhou muita gente, deu um problema muito sério. Mas da época da senhora para cá, teve outras pandemias também, né? Teve problema de alguma saúde pública, assim, alguma coisa grande? Como assim você fala? Tipo assim, a senhora não chegou à época das outras pandemias, não, né? Das pandemias? Doença que teve que vacinar, essas coisas. Isso, agora, de pouco tempo para cá, né? De pouco tempo para cá foi essa pandemia agora de último, né? Mas antigamente teve alguma coisa desse tipo, não, né? Na época da senhora, não, né? Não. Lá onde a gente morava, tinha num lugar chamado Poté, uma cidadezinha pequena. De Poté. Poté. Uhum. E mais era o senhor Flotone. Tinha outra coisa também, chamava Valão, né? Uhum. A gente, o transporte da gente, para a gente ir na cidade dessa, tinha que ser de... Como é que fala aquele negócio? Era de jardineira? Caminhão? Não. Sei lá, não estou lembrando agora não. Peraí. Era de trem, né? Trem. Tinha trem, né? Trem de ferro. Andava nos trilhos. Sim. Antigamente tinha isso lá, né? Hoje até que lá ainda tem essas linhas de trem lá, não sei se funciona ainda, né? Tem, né? Mas tem o trem para Vitória aqui que passa lá perto, né? Parem um pouquinho que eu vou no banheiro. Então a senhora já foi no banheiro, já voltou, agora nós estamos aqui de volta. Como diz o pessoal, nós estamos de volta de novo. De novo. É verdade. Mas então é isso aí. Nós estávamos falando que a senhora tinha que ir para a cidade e tinha o transporte de trem. E a cidade mais perto era Poté. Poté, Valão de Plotone. Isso, aí tudo para fazer compra, médico, qualquer coisa tinha que ser na cidade. Não tinha médico também, não. Farmacêutico. Na época eram os farmacêuticos. Farmacêutico fazia de tudo, né? Tudo. Receitava remédio, aplicava injeção. Tudo. Tudo era farmacêutico. Só não fazia cirurgia, né? O cunhado meu fazia até as pequenas cirurgias. Menino ganhava era na parteira. Parteira. A senhora já foi parteira também ou não? Nunca. Graças a Deus, não. Oi, nem sofria. Mas os meninos ela sofria mais do que a gente, você sabe? É porque fica ansioso, né? A gente estava sofrendo dor, mas ela ficava ansiosa para ver o menino nascer. E sem problema nenhum, né? Mas os meninos da senhora nasceu de parteira também? Tudo, o quê? Os meninos da senhora, quando nasceu, foi parteira também? Os meus netos? Os filhos da senhora? Pois é, mas eu estou dizendo... Eu fui parteira, e meus filhos também fui, a minha nota também fui. Sim, aí foi todo mundo na época, era assim. Tudo era parteira mesmo. Não tinha outro recurso, né? Não tinha faltando, na minha cidade grande, não. Na mão de médico, não. Tá. Ninguém nasceu na mão de médico. Foi tudo natural na roça mesmo, parteira. Minha avó foi parteira na roça. A minha avó foi parteira na roça. Pois é. Muita gente que nasceu lá na roça nasceu pela mão da minha avó. Pois é.
Antigamente era assim. nasceu parteira. Ah, tá. Então, nós temos muita história para contar, né? Se nós for contar história, nós vamos ficar aqui mais uns... ao dia inteiro, né? Tem história para contar, É muita né? coisa, né? É muita coisa, né? É muita coisa. É. Mas então, o importante é que a senhora está bem, a senhora lembra de tudo, a senhora sabe da vida toda. Tudo que passou comigo, algumas coisas ainda somem da mente, mas é isso mesmo. Trabalhava muito, a gente pegava no cabo da enxada para limpar, plantar, para chegar terra nas plantas. A gente fazia, depois que eu já era casada, que a gente morava sempre em fazenda dos outros. Então a gente plantava, na verdade, a gente tinha de tudo, mas a gente tinha que plantar para colher, né? O que tinha que plantar, né? E mesmo assim a gente nunca teve uma propriedade da gente. Toda a vida foi coisa só dos outros, né? Fazenda dos outros, trabalhava na fazenda dos outros. Entendi. Mas colher aí... café, plantar milho, plantar feijão, plantar arroz, plantar a maniva, que ele fala, a mandioca, né? Mandioca, essa coisa toda. Já sofri demais. Só serviço pesado. Só. Imagino. Mas graças a Deus a gente não está precisando disso mais, né? Ah, não. Agora é só segurar na mão dele. Hoje é só esperar e cuidar da vida que tem, cuidar da saúde. Não pode cuidar dos médicos, porque hoje tem, né? Antigamente hoje não tinha médico, hoje tem. Nossa senhora, hoje se doeu a ponta do dedo, vai pro médico. Se o recurso tem que ser usado. Graças a Deus. Muito recurso hoje em dia, né? Pois é. Então, a senhora tem que continuar cuidando. Aí eu faço votos que a senhora viva muitos anos ainda para a senhora contar muita história para nós. E eu espero que o pessoal vai gostar. Mas aí eu espero que o pessoal vai gostar do vídeo. Depois que tiver tudo prontinho, eu vou mostrar para a senhora direitinho. Tá. Bacana? E eu agradeço a senhora muito por ter aceitado o convite. É uma coisa que a gente observa muita coisa, né? Sim. Aí, mas eu agradeço a senhora topar participar, porque, né, tem que pôr a história para frente para não perder a história. Mas não saiu muito, se não sair muito bom, é erro meu mesmo. Não, mas com certeza tá bom. Bom é assim, vídeo natural, sem muita arrumação. Mas eu agradeço a senhora. Muito obrigado. Por nada.